Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Deus nos alcance onde quer que estejamos. O meu nome é Terezinha Ribeiro. Eu faço parte da Congregação Espírita Cristã. Sou uma trabalhadora. E a gente está muito agradecido pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui nessa manhã. Estou fazendo esse vídeo de manhã. E de podermos refletir acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, para a gente iniciar, eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 91, Problemas do Amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Está lá em Paulo e Filipenses, no capítulo 1, versículo 9. E Emmanuel vai esclarecer esse versículo para a gente. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância, para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota, de maneira absoluta, aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifestos desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, após a leitura dessa página, vamos nos conectar através dos nossos sentimentos, agradecendo a Deus, que é nosso Pai, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da vivência, pela oportunidade de crescermos, de fazermos crescer dentro de nós esse sentimento de amor. Ajuda-nos a cada vez mais sermos instrumentos úteis desse amor que vem de Ti, Pai. Nos ajude na manhã de hoje para que nós possamos compreender as Suas lições. E fique conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, depois da nossa prece, depois dessa leitura da página, nós vamos começar as nossas reflexões acerca do tema de hoje. Amai os vossos inimigos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito dos versículos, dos itens de 1 a 4, que falam sobre retribuir o mal com o bem. E a primeira coisa que a gente vai pensar é refletir um pouquinho em torno dessa página, né, que a gente acabou de ler agora, que fala do amor. E ele diz aqui, nesse primeiro momento, que o amor é a força divina do universo. Quer dizer, então, se é a força divina do universo, e a gente entende que essa força divina, de uma maneira ou de outra,
A gente dá um nome, muitas das vezes, de Deus, né? Deus é amor. É essa força divina que nos impulsiona para frente, que nos permitiu a vida, que nos permite crescer cada vez mais. E ele vai falando aqui pra gente que muitas das vezes, não sei se a gente presta um pouco de atenção, é que ele fala que essa mesma força, né, ela pode ser momentaneamente vista como algumas coisas que são ruins pra gente. Por exemplo, ela se transforma em avareza, em algum momento a gente dá o nome desse amor para avareza, quando você utiliza esse amor para dentro de você em relação às coisas perecíveis da vida. Ele fala que essa mesma força também a gente dá o nome de egoísmo, né? Quando ela só dá conta de si mesma, de si mesmo, quando você se coloca como centro de tudo. Depois, ele vê essa questão como inveja. A inveja também é o amor deturpado, vamos dizer assim, né? Ou o amor embrionário, porque a pessoa ainda não aprende a respeitar aquilo que o outro tem. E ela tem um desrespeito pelos valores do outro, querendo aquilo para si mesmo. E depois ele fala aqui que para a gente poder equilibrar e colocar essa força, como essa força divina do universo, primeiro a gente tem que se instruir. Depois, para a gente poder conhecer essa força. Quer dizer, então, estudar todas as manifestações de valores e de virtudes que nós temos. Quais são os nossos valores? Depois, a gente precisa se educar. Quando a gente conhece, a gente se educa. E quando a gente pensa na educação, vamos pensar na plantinha, né? Você coloca uma plantinha e muitas das vezes você quer que ela penda para um lado. O que você faz? Você coloca uma estaca, você coloca uma redoma, você coloca de alguma maneira para que ela se organize da maneira que você quer. Quando nós conhecemos todas essas manifestações de amor que ainda são errôneas para o nosso crescimento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se educar. E quando você se educa, você aprende a discernir. Só que tudo isso aqui, a gente pensa que não é só para nós, né? Também para aqueles que estão ao nosso lado. Porque muitas das vezes nós não temos mais a avareza, nós não temos mais o egoísmo, nós não temos mais dentro de nós a inveja. Mas aqueles que nos cercam, eles ainda demonstram esses sentimentos. Então, quando a gente aprende a discernir e a gente conhece que na realidade é um sentimento que é natural pelo teu desconhecimento, pela sua ignorância, a gente vai aprender, vamos dizer assim, a colocar isso como esses valores espirituais, que a gente sabe que tem que crescer para Deus. Então, o que eu quis falar? O que tem a ver aquele amor ali com esse retribuir o mal com o bem, e que vem de encontro ao nosso capítulo amai os vossos inimigos. O amor é uma força que todos nós temos. Nós só não sabemos direcioná-la ainda da maneira como nos ensinou Jesus. E aí a gente vai passar aqui para o capítulo em si, que ele é muito grande, né? Eu não vou ler ele na íntegra, porque senão a gente perderia, né, todo o nosso precioso tempo de conversa. Não perderia, não, porque na realidade eu já li e eu convido vocês a lerem. Mas o que eu quero dizer é assim, o que ele quis, vamos pensar no contexto. Eu vou ler um pedacinho aqui, que é
que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 a 47, e que fala assim: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso aqui foi dito por Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Vamos pensar naquele contexto da vinda de Jesus. Jesus está ali. Quem são esses inimigos de quem ele fala aqui? Esses inimigos aqui, na sua maioria, são os romanos, né? Que naquele momento estavam ali sobre o jugo, sobre aquele povo. E, na realidade, o que era ensinado, né? Que a gente deveria amar o nosso próximo e amar e odiar os inimigos. E ele fala pra gente que a gente precisa amar a todos eles. Que naquele momento ali é o que ele fala. No momento em que todas as pessoas se julgavam privilegiadas, porque só eu conheço um Deus único, porque os romanos conhecem vários deuses, porque eles são pagãos, né? Toda essa conversa que a gente viu lá há 2000 anos e a gente ainda vê hoje, né? São pessoas privilegiadas. E na realidade ele vai mostrar na própria natureza que Deus, que é essa força, ele não coloca o sol só para os justos. Ele não dá água, ele não promove o ar, ele não promove as condições de vida, né? Somente para aqueles que se julgam amados dele, que são filhos dele. Conforme a gente coloca, muitas pessoas colocam muitas das vezes hoje. Porque na realidade, aqui mais à frente ele vai falar que naquela época se falava muito das pessoas de má vida, né? Que eram aquelas pessoas que não compreendiam as leis mosaicas da época e que faziam da sua vida o que queriam, de uma maneira ou de outra. E ele coloca que todas as pessoas têm o amor. Em todas as pessoas vive essa força. E que Deus, na sua bondade, ele faz com que todos nós tenhamos as possibilidades de viver, de crescer e de evoluir. Então, esse é o contexto que a gente encontra lá, há 2000 anos atrás, e que Jesus achou, porque esse recado aqui, né? Essa instrução, esse ensinamento de amar os vossos inimigos, de fazer o bem àqueles que vos odeiam, de oferecer a outra face, de retribuir o mal com o bem. Tudo isso aqui são indicações que ele vai dar para todos nós e que a gente precisa interiorizar ainda nos dias de hoje, que não há escolhidos. Que há aqueles em que o amor cresceu e que eles se colocam de uma maneira mais justa e mais útil na sociedade em que estão inseridos. Esse é o ponto principal, né? Então, e que nós precisamos, e aí, conforme Emmanuel coloca aqui pra gente, que a gente precisa se instruir, se educar, para poder discernir. Mas em momento nenhum ele fala que a gente não precisa amar a todos. Porque mesmo aqueles que de uma maneira ainda não se instruiu e não conhece, e ele não se educou para discernir, ele na realidade ele tem menos responsabilidade que todos aqueles que já conseguem se instruir, que já conhecem, né? E que sabe e que já está educado. Porque quando a gente fala dessa educação, não é só uma educação de banco, né? Não é só uma educação intelectual.
É uma educação de sentimentos. Nós já conseguimos, de uma maneira ou de outra, educar o nosso amor para que ele não seja avareza, para que ele não seja egoísmo e para que ele não seja inveja. Então, isso é muito importante. E aí, a gente coloca, né? Vamos colocar assim no nosso dia a dia, porque quando ele fala dessa questão de retribuir o mal com o bem, é difícil, né? É difícil, é complicado, porque a minha vivência, aquilo que eu conheço, os meus problemas, estou falando dos meus problemas, os nossos, né? Da gente se colocar, o problema individual de um não é o de outro, aí vamos colocar daquela maneira assim, a dor que me machuca, você não pode sentir. Então a gente sempre coloca essa questão de você retribuir o mal com o mal, dessa maneira. Você não está sentindo o que eu estou sentindo, não foi com você que aconteceu. A gente sempre coloca assim, a tua vivência não é a minha vivência. Então, realmente, eu não sinto a tua dor. Porém, existe, a gente precisa, porque a gente já conhece, porque a gente aprendeu a discernir, porque a gente a gente busca o conhecimento daquilo que é realmente necessário para a nossa vida, que é o conhecimento, o conhecimento moral. A gente conhece, a gente faz, vamos dizer assim, um caminho da gente ter o conhecimento intelectual para a gente trabalhar dentro do nosso íntimo e transformar isso em ética. Porque aí a gente vai conseguir ter esse discernimento moral daquilo que é bom para mim, daquilo que é bom para o outro e de como que a gente pode viver em paz. Tem uma historinha que eu escutei, foi até numa palestra do nosso irmão Haroldo Dutra, mas que eu achei bastante interessante para a gente colocar aqui para gente. Numa entrevista, numa palestra de uma empresa, o palestrante chegou, distribuiu balões, né, aquelas bolinhas de gás, para cada um dos ouvintes e pediu para eles encherem. Olha, vocês encham a sua bola o máximo que vocês puderem. Aí as pessoas, né, encheram lá a bolinha. Aí depois que todo mundo encheu, ele mandou amarrar e ficar com a bola numa mão. E distribuiu palitos de dente. Deu um palitinho para cada um. Então, numa mão ficou com a bola de gás, né, de encher de ar, e na outra com um palitinho de dente. Aí, de repente, aí ele pegou, depois que estava todo mundo aí, né, quando o pessoal recebeu a bola e o palitinho de dente, já olhava para o outro, né, rindo, imaginando o que seria depois. E aí ele vira e fala assim, vou dar a instrução, protejam os seus balões. Aí começou, vai começar. 1, 2, 3. Quando ele falou 3, foi aquele tumulto, né? Todo mundo protegendo seu balão e enfiando palito, tentando enfiar o palito no balão do outro. Em termos de segundos, todos os balões estavam estourados. Aí o pessoal sentou, todo mundo feliz, todo mundo rindo. Aí ele pegou e falou assim, nossa, mas o que aconteceu nessa sala? Aí todo mundo ficou assim meio, né, ué. Mas ele falou, qual foi o momento em que eu falei para vocês que vocês deveriam estourar o balão do seu próximo? Eu falei para vocês que era para vocês protegerem o seu balão. Eu achei bastante interessante a gente trazer essa historinha para cá, para a gente falar sobre esse retribuir o mal com o bem. E aí, vamos pensar em quando a gente nasce, né? A cada um de nós é dado um balão, para que nós possamos enchê-lo com as virtudes da nossa vida, com todas as virtudes que a gente conseguir amealhar durante a nossa vivência. Esse balão, ele vai ser cheio. E aí também, de uma maneira ou de outra,
Se fala com todos os sentimentos, também aqueles sentimentos que não são tão bons, mas que são naturais no ser humano em algum momento, a partir do momento em que ele ainda não conhece as coisas. Então, muitas das vezes a gente coloca dentro do nosso balão, a gente sopra a inveja, o egoísmo, a maldade, o orgulho, né? E a gente vai enchendo. Agora, o palito também nos é dado. Porque a gente vai, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai fazendo com que esse palitinho afiado, ele cresça, né? Porém, quando nós voltamos à vida física, à nossa vivência, também nos é dada essa ordem. Encha, proteja o seu balão de boas virtudes. E nós agimos como aqueles irmãos dentro daquela sala. Apontamos o nosso palito para o balão do outro. Através de tudo aquilo, dos nossos julgamentos, a gente faz de tudo para estourar o balão das pessoas que estão junto de nós. Porém, o cristão, ele na realidade, ele deve agir como aquele que vai seguir realmente a ordem. Ele vai quebrar o palito dele, ele vai esconder o palito dele, ele não vai precisar se utilizar do palito dele. E ele vai proteger o seu balão das boas virtudes, o seu balão do conhecimento, o seu balão do discernimento, através do qual ele vai aprender a discernir, ele vai aprender a conhecer, ele vai retirar de dentro do seu balão aquele ar que ainda é pernicioso, que são a inveja, o egoísmo, a vaidade, e vai protegê-lo. Porque quando chegar o irmão com o palito dele para poder furar o seu balão, né, ele vai ter material suficiente, porque ele já amealhou dentro dele, ele já colocou dentro dele tudo aquilo que é bom, e ele vai poder compreender e a ensinar o outro a também destruir o seu palito. Porque essa é a proposta da nossa encarnação, que a gente possa se insuflar dentro de nós os bons sentimentos e destruir todos os palitos afiados com que nós nos armamos nas encarnações anteriores. Então, essa esse retribuir o mal com o bem. Não importa aquilo que o outro fez. Nós sabemos que em todos os irmãos nossos, na situação em que ele estiver, por pior que ele estiver e por pior que ele nos faça, ele tem amor. Ele foi criado da mesma maneira que nós. Nosso Pai é um só. E a nossa proposta como seres espirituais e seres humanos, materiais também, é o de crescer para o entendimento, para o discernimento e para o amor, para a compreensão daquilo que é bom, que é belo e que é útil, conforme é a nossa visão de Deus, que só faz o que é bom, o que é belo e o que é útil. Todas as coisas. Então, essa é a noção desse retribuir o mal com o bem. É fazer crescer dentro de nós todas essas virtudes, para que quando nós estejamos de cara com o mal, nós possamos ver nele tudo aquilo que nós vemos em nós. Essa foi a proposta de Jesus quando ele falou do amar os vossos inimigos. E aí, um pouquinho mais à frente, quando ele vem falando sobre o espírita em si, com todo o nosso conhecimento da reencarnação, dos atributos de Deus, do porquê dos desígnios, né? Do porquê das relações familiares, das pessoas que chegam à nossa vida, a gente vai
compreender que tudo que nos acontece, que todas as pessoas que estão ao nosso lado e que ainda nos fazem mal, elas estão ao nosso lado para aprender a fazer o bem. Agora, se eu não sei fazer o bem, se eu não me esforço para fazer o bem, aí fica complicado. Então, tratar primeiro de trabalhar isso dentro de nós, no nosso dia a dia, nas nossas relações e principalmente no nosso conhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, é um manual diário com que nós devemos estar sempre à frente, ele deve estar sempre à frente das nossas ações. Como agiria o Cristo em determinada situação? Como que ele faria? E aí a gente precisa pensar em todas as situações, né? Tantos irmãos nossos conseguiram fazer isso. Nelson Mandela, ele passou aquele tempo todinho na prisão e perdoou todos aqueles carrascos que tomavam conta dele lá dentro, né? Como que ele falava? Eles precisavam me enxergar como ser humano. Nós precisamos enxergar o outro como ser humano, assim como nós queremos que as pessoas nos enxerguem, passíveis de erro, mas com o discernimento e com vontade de mudar. Mas muitas das vezes, para mudar, é necessário que eu esconda os meus palitos e que eu ajude o outro a colocar dentro do seu balão aquilo que eu acho correto. Então, nos tempos de hoje, a gente precisa ter esse discernimento de que não é o mal do outro que vai conduzir a minha vida, mas é o bem que eu já conheço e que eu posso fazer com que seja direcionado para as pessoas que estão perto de mim. Então, que nós possamos, o nosso tempo já está acabando, já são 27 minutos, a gente fica prestando atenção, né? Então, o nosso tempo está acabando, eu só gostaria de ler um pedacinho aqui para a gente terminar. Não existe mérito algum em só amar aqueles que nos amam, visto que os maus também fazem o mesmo. Todo mundo tem um objeto de amor. O verdadeiro mérito está em fazer o bem a quem nos faz o mal, em perdoar e amar os nossos inimigos, em fazer, enfim, o bem a todos, indistintamente, sem esperar retribuição alguma. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. Ele amou a todos, mesmo aqueles que lhe fizeram mal, indistintamente e sem esperar o que nós poderíamos naquele momento dar em retribuição a tudo aquilo. Nada, a todo o mal a todo o bem que ele nos trouxe, né? Praticamente nada, muitos de nós. Então, a nossa retribuição tem que ser essa, fazer crescer dentro de nós o amor. É difícil? É, mas não é impossível. Então, a gente vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigada pela nossa encarnação. Obrigado pelo amor que dentro de nós, ainda obscuro, cresce a cada momento em que temos o contato com todas as suas obras. Envolve todos os nossos irmãos em todos os cantos do mundo e que possamos a cada dia crescer em entendimento, em amor e discernimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada pela oportunidade, que nós tenhamos um excelente dia.